Sejam muito bem-vindos a mais um episódio hoje do podcast do Marcos Molina. Hoje vou trazer um outro lado do balcão. Barbearia era muito visto como um negócio de rua, lojinha de esquina, e de uns tempos para cá ele começou a entrar nesse mercado do shopping center. E é disso que eu vou tratar aqui hoje com meu amigo Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado, prazer fazer parte aqui do Jonathan projeto. tem 13 anos de varejo. 2012, comecei em 2012. Trabalhando no shopping center há quanto tempo? Então, eu entrei em 2012 no varejo, já começando no mercado de shopping center. Em 2014, eu junto com a minha esposa resolvi abrir meu primeiro negócio, em shopping também. Então, eu meio que me divido. Eu trabalho na Ancar, que é a empresa que eu trabalho, desde 2012 e desde 2014 que eu tenho a minha marca de acessórios também femininos em shopping. Então, eu jogo dos dois lados. Eu sou o cliente, eu sou o shopping, faço um pouquinho de cada lado. E trabalha na Ancar capturando negócios para dentro do shopping center. Exatamente. Assim, quando eu entrei em 2012, eu entrei justamente com essa missão de ir para o mercado. Ainda continuo fazendo isso, mas como a carteira vai aumentando, a gente vai maturando os clientes. Mas eu ia muito para o mercado para poder buscar clientes, não só cliente propriamente dito, mas trabalhar de acordo com a necessidade que o shopping estava pedindo de mix. Eu preciso de uma loja de calçados, então eu preciso de uma loja de vestuário feminino, uma barbearia, que isso começou também a surgir. Calma. Spoiler. E eu ia para o mercado buscar e trazia para o shopping até conseguir fomentar minha carteira. Hoje, por conta dos meus 13 anos de casa, eu já tenho uma carteira de clientes bacana, com mix muito variado, então eu consigo pulverizar os clientes que eu já tenho para outros shoppings e pelo tempo que eu já tenho de mercado, as pessoas acabam me encontrando também. Jonathan, quem me passou seu telefone foi o fulano de tal. E aí a gente vai criando essa relação. Foi assim que a gente... Por sinal, Não é? todo convidado que vem aqui eu faço uma pergunta. Sabe que toda história tem 3 versões, né? Sim, verdade. Tem a minha, tem a sua e tem a verdadeira. Então eu quero que você começar te perguntando como é que você me conheceu ou conheceu a Barbearia do Hélio, não sei quem que você conheceu primeiro. Conta qual é a tua versão da história de como é que a gente chegou até aqui, como é que foi o primeiro dia. Olha, primeiro eu tenho o maior prazer de contar porque alguns clientes viram meros clientes, outros viram amigos, você virou um amigo, você, sua família, seu pai, seu irmão. E eu tenho muito prazer de contar essa história. Eu conheci vocês através de um outro amigo, que é o Luiz Felipe. E aí meu telefone tocou um dia, o Luiz Felipe, um cara de praça de alimentação. Eu tenho um negócio para te oferecer para o shopping, diferente. Falei, bom, vamos conversar. E aí ele falou, tem uma Arcos, Barbearia Dom Hélio, ele já tem uma barbearia, se não me engano, acho que era no Ilha Plaza, ou aqui no Via Parque. A primeira foi aqui no Via Parque. A primeira foi no Via segunda Parque. foi no Ilha Plaza. Então dependendo foi da época disso daí. Eu acho que foi a primeira, foi Via Parque. Você estava no outro ponto. E aí ele falou um pouquinho de você, eu falei, vamos conversar. E aí a gente se conheceu para falar sobre Dom Hélio, só que antes nós já tínhamos cruzado os nossos caminhos, porque eu ia te corrigir. tentou passar por mim várias vezes no futebol, um zagueiro desse tamanho, atacante habilidoso, mas não conseguiu passar todas as vezes, não. Passou algumas. Pois é, eu falei isso, a gente se conheceu jogando uma pelada. Jogando uma pelada, é isso aí. E aí quando o Felipe me falou um pouco de você, eu falei, pô, já sei quem é a pessoa, então, bom jogador, já sei que ele é, então agora é só a gente falar um pouco de negócio. E estamos aqui. Gente boa, não tem como não dar certo. Vou fazer um paralelo aqui, um pai de um amigo meu, que também é empresário, só que do ramo de automóveis, né, concessionária de carro. Ele falou para mim, há muito tempo atrás, você Marquinhos, eu nunca fiz um bom negócio procurando um bom negócio. Eu faço um bom negócio tomando café, jogando bola, indo na praia, e aí que as oportunidades surgem e... O bom negócio te encontra, né? E aí a gente se conheceu por causa disso, por causa de um futebol, fiz muito gol nele. E aí, isso aí depois ele veio se tornando negócio aqui. Exatamente. Então vamos lá, o Jonathan, falando desse mercado de barbearias, que era muito, como comecei falando, uma lojinha de esquina, loja de rua, uma coisa de bairro, pequeno. Você se lembra, cara, quando é que foi a primeira vez que você viu, ouviu, soube de uma barbearia dentro de um shopping center, de um grande shopping? Marcos, a gente procura trabalhar olhando um pouco para a minha administradora, e todas têm um pouco desse perfil. O Rio de Janeiro tem muitas regiões bairristas, né? Tem muitos shoppings que irrigam literalmente e alimentam aquele bairro. A região primária é um usuário muito grande do shopping e é muito importante para o shopping. Existem shoppings regionais que são gigantes e que atraem pessoas de outros bairros de 5, 10, 15, 20, às vezes 30 quilômetros por conta de alguma coisa específica que aquele shopping tem. E eu lembro que o mercado de barbearia, que não é um mercado que acontece em shopping há muito tempo, vou dizer aí que ele existe de 2013, 14, 15 para cá, e ele começou em shoppings menores, justamente para atender aquela demanda do bairro, porque
falando um pouco por mim, eu corto meu cabelo, eu faço a minha barba com o mesmo barbeiro há muitos anos. Quando eu preciso, quando tenho uma necessidade de cortar no shopping, obviamente que eu vou buscar a Dom Hélio, mas eu tenho meu barbeiro que já é um amigo meu. Eu brinco que é mais fácil a gente trocar de cirurgião cardíaco do que de barbeiro. Do que de barbeiro, exatamente. E a gente começou a perceber, será que se eu trouxer para o cliente que frequenta o meu shopping 1, 2, 3, 4 vezes por semana, seja para ir na praça de alimentação, seja para ir consumir alguma coisa no shopping, ou porque a esposa faz a unha no salão de beleza, ou o cabelo, o curso de inglês que existe dentro do shopping, se eu trouxer esse serviço para dentro do shopping, será que isso não me agrega? Na verdade, isso não foi uma busca nossa de shopping center, isso foi uma busca que partiu do operador, do barbeiro, trazendo essa vontade de entrar em shopping. Começou basicamente assim. Vou fazer um comentário aqui. A Barbearia Noel inaugurou em 2015, já no shopping. E a gente estruturou o projeto um pouquinho antes, 2013, 2014, pensando, aprofundando o mercado para a gente inaugurar em 2015. E a gente teve dificuldade do shopping aceitar que nós teríamos uma barbearia para entrar dentro do shopping, porque aquela ideia de que o visual não ia ser bonito, de que não ia ser atrativo. Então, eu digo que o nosso primeiro desafio foi convencer o shopping de que era possível ter uma barbearia dentro do shopping. Talvez não pelo aspecto de venda, mas pelo aspecto de layout, de visual, de ambientação do espaço ali. Tinha a ideia de ser mais cara de botequim do que uma cara de mall, né? Porque quando a gente parava para pensar em barbearia, o que era o barbeiro? Era a cadeira de barbeiro, o espelho, a espuminha no rosto, o barbeiro com aquela camisa branca. E teve esse boom de barbearia de 15, 16 para cá. Todo mundo começou a investir muito nesse segmento. Principalmente em 2018, que foi quando veio a Lei Salão Parceiro. Exatamente, que aí o desenvolvimento foi mais acelerado. A gente, como shopping, tem um certo receio de montar uma loja de um produto só. A gente diz que, como o shopping tem um boleto mais alto, tem um aluguel mais alto, é um boleto que tem um aluguel, tem um condomínio, tem o fundo de promoções, que é o marketing, tem as despesas específicas, que é a água, que é a luz, PTU. Isso encarece, PTU. Tem que estar aberto de domingo a domingo, ou seja, o profissional tem que ter uma folha de funcionários maior. Então, assim, o adicional de domingo trabalhado, que o sindicato também Feriados. existe. Então, assim, é uma série de coisas. Não dá para você montar um simples MEI, você tem que montar um CNPJ mesmo dentro do regime do Simples. A gente tem um pouco de receio, até porque nós, shopping center, eu vou falar até por mim, eu tenho um cuidado de colocar uma pessoa para dentro do shopping e não atrapalhar o plano daquela pessoa. Então, assim, a gente sim sempre teve um receio de fazer essa receptividade da barbearia, de imaginar, cara, vou botar uma loja com um barbeiro aqui, o cara cortando cabelo, esse cara volta daqui a um mês. E aí eu acho que você vai desenrolar mais aqui no podcast. Isso mudou também, esse comportamento de consumo. Eu não vou só uma vez por mês, uma vez a 45 dias. Então, a gente foi percebendo, claro que houve uma entrada em shoppings menores. Então, as barbearias que começaram em shopping center, como você não começou num shopping enorme, acredito eu. Foi um shopping que tinha uma vacância e necessitava preencher aquilo, e identificou que na região não tinha um segmento como o seu, próximo, e tentou trazer. E eu acho que foi muito acertado. Hoje em dia, todo shopping tem barbearia. Isso que eu ia falar agora, né? Se a gente voltar no tempo aí para 10 anos atrás, talvez, vou generalizar, nenhum shopping tinha barbearia. Hoje, pelo menos no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, eu não sei te dizer qual shopping que tem apenas uma. Sim. Hoje não é qual que tem, ele vai ter. A dúvida é se ele vai ter mais de uma ou não. O que você acha que fez essa mudança, em 10 anos, essa visão diferente do mercado? Barbearia, shopping, barbearia. O que mudou isso? Por que não existia e hoje praticamente todos têm? Eu acho que o comportamento de consumo do cliente para o shopping center mudou muito. Eu tenho 39 anos. Eu lembro com 10, 9, 8, 10 anos, eu ia para o shopping para comprar com meus pais. A gente ia para comprar o tênis, a calça, a camisa, enfim. E, consequentemente, a gente acabava indo lanchar na praça de alimentação. Hoje em dia, isso mudou já muito. O shopping que tem atratividade, ele tem restaurante, ele tem casa de show, ele tem teatro, ele tem uma série de outras coisas, e o negócio inverteu. O consumo do varejo, em alguns casos, acaba se tornando muito mais um impulso do que um destino. Claro que existe o cliente que ainda vai ao shopping, eu vou naquela loja para comprar aquela camisa. Mas tem o cliente também que estou em casa, estou sem fazer nada, vamos no shopping. E aí a gente acabou fazendo ele ficar mais tempo dentro do shopping. Essa necessidade de trazer a barbearia
a gente começou a segmentar o shopping em lazer, serviço, lazer, entretenimento, serviço e o varejo propriamente dito. Então, assim, o shopping hoje, para dar certo, ele tem que ter esses 3 pilares bem estruturados. Então, hoje, se a gente resolve fazer um shopping do zero, que a gente chama de Greenfield, você pode ter certeza que no nosso plano vai ter lá, na nossa ideia de inauguração, vai ter uma barbearia, vai ter um salão de beleza. Então, hoje, a barbearia, de fato, faz parte do mix do shopping. Da necessidade. Sim, né? A gente não usa a barbearia hoje para tapar buraco. Existem alguns mixes que a gente tapa buraco. Ó, a loja está vaga, vamos colocar ali um lojista. Melhor ter ele ali do que não ter nada. Melhor ter ele do que ter o tapume. Então a gente vai colocar, obviamente, com qualidade, buscando trazer um lojista mais bacana. Mas se for ele ou um outro mix qualquer, às vezes a gente não se incomoda. Mas a barbearia hoje é necessário dentro do shopping. Foi o que você falou. Existe salão de beleza feminino. A gente conhece aqui 1, 2, 3 bandeiras famosas que sempre fizeram parte do shopping. E eu acho que para a barbearia a gente também consegue. Você tem loja com a gente que tem mais de uma barbearia e você performa bem, ele performa muito bem. E se ele fechar, o cliente dele dificilmente vai para você e vice-versa por conta de ser uma barbearia com uma proposta diferente. A tua, a Dom Hélio, com uma pegada mais familiar, uma pegada mais para o pai, o filho, o avô. A outra barbearia, nesses 2 shoppings, já tem uma pegada um pouco mais jovial, enfim, mais para garotada. Então, acho que isso também faz diferença. Então, abrir o leque, além de ser um mix hoje necessário, existem perfis dentro desse mix que agregam para a gente poder trazer para dentro do shopping e colocar separado. Acho que o próprio nome, Shopping Center, já é um pouco fora de uso. Deveria ser fora de uso. Sim. Se pensar em Shopping Center, é um centro de compras. É isso aí. O americano, talvez o inventor do shopping center, já não chama o shopping center. Shopping center há muito tempo, ele chama Sim, de mall. Sim, verdade. É uma extensão do bairro, né? É isso aí, perfeito. Você vai resolver a sua vida isso aí. naquele local. E não apenas fazer compras. Sim. E acho que com a internet, com os deliveries cada vez mais rápido, hoje você recebe no mesmo dia. Dependendo do lugar que você ficar, você recebe no mesmo dia. Sim, verdade. Então aquele que era o medo do cara demorar, dificuldade de troca, o mercado varejo foi se adaptando. E o shopping teve que se adaptar também. E um complemento ao que você falou, que é o seguinte, o mercado online é um mercado aí real, presente. A gente, com certeza, já comprou alguma coisa e eu compro direto. A barbearia acabou sendo... Não tem como a gente cortar o cabelo pela internet. Então, esse serviço para sempre vai existir, dependente da velocidade que tenha da tecnologia na humanidade. O barbeiro vai estar lá, é uma profissão que vai ter para o resto da vida. Talvez o médico não, mas o barbeiro eu acho que vai estar sempre ali. Então, assim, hoje em dia é importante para o shopping ter uma barbearia, porque eu vou comprar uma calça na internet. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar na internet não, tem que cortar meu cabelo. Vou lá cortar o cabelo, aproveito e compro a calça. Então, um serviço que antes a gente tratava como jogar para escanteio, não tiver nada para coloca o serviço, hoje para a gente compõe de fato um mix para a gente poder agregar. Então, a barbearia é fundamental. E faz o cliente ficar mais tempo no shopping. Porque o shopping quer o cliente mais tempo lá dentro para ele consumir mais e desfrutar mais de tudo que tiver. Exatamente. E a gente bate muito na palavra experiência. Então, assim, a gente busca, quando a gente olha para a barbearia, você é um cara que faz isso muito bem, a esposa foi com o marido cortar o cabelo. Ela tem a opção de rodar o shopping, isso é bom para mim como shopping, e ela tem a opção também de sentar dentro da Dom Hélio e confortavelmente tomar um café, assistir uma televisão, provavelmente vai ser um jogo de futebol, mas ela vai assistir uma televisão e ela vai ter um ambiente que ela não vai se sentir deslocada, porque aqui é um lugar só para homem. Então, assim, a gente se preocupa também de trazer operações que prezem pela experiência do cliente. Então, assim, você atende, obviamente, o público masculino na sua maior parte, mas é muito importante para a gente também ter algo que seja um complemento do mall, que você olha e aquilo não está afastado do mall. Então, assim, é muito importante para a gente hoje. Eu ia te perguntar quais são os negócios que o shopping hoje busca, mas antes vou fazer um comentário. Uma cultura inútil. Eu gosto de cultura inútil. Você falou de médico e falou de barbeiro. Sim. Duas profissões extremamente antigas. Sim. E no passado, os médicos não faziam cirurgias. Quem fazia cirurgia eram os barbeiros. Quando alguém precisava de algum corte, de algum talho, se acreditava-se no passado de fazer sangria, que tirar o sangue do corpo tiraria as malfeitorias da alma. Então, quem fazia esse corte era um barbeiro. O médico mandava chamar um barbeiro, porque ele que tinha a habilidade da lâmina para fazer esse corte. Então, quando você vê filmes vikings, filmes medievais, todo o exército levava um padre e um barbeiro. Caramba. Porque o barbeiro era quem ia cuidar dos feridos após isso. E por isso que hoje comum nas barbearias do Brasil, mas aquele símbolo
aquele Polybarber, Sim, aquilo é uma coisa americana, né? Uhum. Aquilo não é uma coisa brasileira. Hoje está aqui, pulverizado, mas é uma Sim. coisa da cultura De lá. americana. E aquelas cores, vermelho, branco e azul, é por causa do sangue da atadura que os barbeiros faziam no tratamento da medicina ali, do início da não medicina. sabia. Então, cultura inútil aí para Não sabia. falar Inútil nada, sobre, muito bom, muito legal. sobre barbearia. Então fala, quais são esses negócios que hoje um shopping busca e onde que as barbearias se encaixam nisso, por que elas se encaixam? Qual é o tipo de negócio hoje que um shopping busca? Pegando aquele encaixe que eu te falei, o gancho do pilar de entretenimento, lazer, serviços e o varejo propriamente dito, a gente hoje preza muito por operações, a gastronomia está muito alta. Hoje, falando, por exemplo, do shopping que eu fico baseado, que é o Nova América, são 21 restaurantes dentro do shopping. Uma coisa que você falou que foi perfeito é a gente tentar tirar o nome shopping center e trabalhar mais com multiuso. Então, você vê que próximo dos shoppings, normalmente, a gente tenta colocar dentro do estacionamento, a gente coloca laje corporativa, torre empresarial com salas comerciais. Não só a minha administradora está fazendo isso, várias já fazem há muito tempo também, para justamente fazer o cliente ficar o máximo de tempo possível dentro do shopping. Mas olhando no caso a caso ali na loja satélite, a gente preza pelo serviço. Não tem, é uma receita de bolo que não tem muito mistério. Focar na gastronomia e no entretenimento bem feito, com um parque de diversão, com uma boa praça de alimentação, com um cinema moderno, com sala stadium, com teatro, enfim. Focar também no serviço, e aí de cima para baixo, né? Com escola, com curso de inglês, com academia. Qual shopping hoje não tem academia? Com academia. E aí você, seguindo essa linha de serviço, com salão de beleza, com a barbearia, com a manicure, sobrancelha, estética, botox. Isso tudo hoje faz parte desse segmento. E a gente vê, o brasileiro, então, principalmente, ele vem se cuidando muito mais. Sei que você faz um pacote de você pagar a mensalidade, a pessoa poder cortar quantas vezes quiser. Você deve ter cliente que corta toda semana. Então, assim, e para mim é maravilhoso que você tenha vários pacotes dentro dos nossos shoppings para o cliente voltar toda semana, pagar o estacionamento, consumir na tua loja e, consequentemente, tomar um café numa cafeteria, tomar um sorvete. Hoje em dia, a gente olha muito de forma geral. Uma coisa puxa a outra. Você vê que eu comecei com restaurante, passei por academia, passei por faculdade, por escola, e a gente incluiu a barbearia nisso. Cadê o varejo? Está no meio disso tudo. Se eu tiver esse bloco bem montado, o varejo vai surfar onda naturalmente. É basicamente isso. A diferença é que ele era o principal, O varejo era o principal, exatamente. e ele agora é mais um. Ele é mais um, ele faz parte do jogo. Não adianta eu montar um shopping hoje com as principais âncoras. É claro que não pode, um não vive sem o outro. Se eu montar um shopping com um restaurante maravilhoso, com lazer e entretenimento perfeito, com serviço perfeito, e não tiver um varejo forte, não adianta. É um segurando o outro. Você usou duas expressões aqui, que é âncora e satélite. Sim. O que são lojas âncoras e o que são lojas satélites? As lojas, a gente denomina, obviamente, por metro quadrado dentro de casa. São as lojas com áreas acima de 300 metros quadrados. E aí, quando eu trago para o nosso bate-papo, são lojas que são faturamentos maiores, são marcas que operam em áreas maiores, são operações de destinos, são âncoras que a gente compra há anos e sempre vai comprar. Grandes magazines. Exatamente. A gente não pode deixar de ter um shopping sem a Magazine XPTO. Âncoras são lojas que levam mais público para o shopping. Exatamente. Levam mais público para o shopping. Trazendo para a nossa realidade, você tem uma loja grudada com a principal âncora no shopping nosso, que vende 5 milhões por mês. Então, assim, é uma satélite que tem um faturamento ali de 180, 200 mil, próximo de uma âncora que vende 5 milhões. É o então, tubarão e o peixe piloto. É o peixe piloto. É exatamente isso. Então, assim, é o tal da brincadeira de que essa loja, usando esse exemplo, ela está do lado da praça de alimentação, com uma âncora, e você é uma barbearia do lado. Então, assim, não à toa é uma das 2 maiores barbearias de metro quadrado. Então, assim, as âncoras são as principais operações dentro do shopping. Estão sempre em pontos extremos, para que justamente o cliente possa circular e flutuar dentro do shopping. A gente que vive em shopping há muito tempo, trabalha em shopping há 20 anos, então a gente tem muita essa experiência local. Mas quem está assistindo, barbeiros, donos de barbearia, espalhado pelo Brasil inteiro, pode não ter essa noção. Um shopping, acho que é uma grande diferença de uma loja de rua para um shopping, talvez seja o que eu vá me expor aqui agora. Uhum. Se você tem uma loja de rua que faz sucesso, uma barbearia, uma padaria, não importa, você fez sucesso ali, nada impede que teu vizinho faça igual a você. Sim, te imite, faça uma coisa similar.
no shopping existe uma escolha de um mix. Sim. Fala um pouco sobre isso, que eu quero dizer o seguinte, você falou de um boleto mais caro de um shopping. Sim. O shopping tende a ter um boleto mais caro, aluguel, condomínio, fundo de propaganda, mas ele pode facilitar ou não, dependendo da operação que o lojista tiver para aquele ponto. Como é que é isso? Então, hoje falando de barbearia, por exemplo, a gente acaba tendo mais ou menos uma ideia de quanto o lojista consegue pagar para entrar no shopping com segmento. Naturalmente, o cara que está na rua paga 1/3 do valor, às vezes até menos. Mas eu acho que é uma evolução natural de qualquer negócio. Você precisa começar na rua. O meu negócio, eu comecei numa galeria, para entender. Mas quando chovia muito, ninguém comprava. O sol estava absurdo, o ar-condicionado, que era um pequenininho, um split, não funcionava, o cliente não ia. Então, assim, quando você olha para shopping, você tem tem todo um aparato já, é um centro comercial, vamos dizer assim, com um mix todo preparado e você já tem a metade do caminho percorrido, que é achar uma área que tenha fluxo. Você vai montar uma loja hoje na rua, você tem que achar uma rua que passe gente. Se você é difícil, onde tem um bom fluxo, você acaba sendo mais difícil de conseguir entrar. O shopping já está ali, é um conglomerado de lojas que te facilitam a entrada. A gente acaba tendo, eu vou tentar te dar 2 cenários, de um shopping menor, que tem uma necessidade maior de locação por conta de uma vacância, e de um shopping maior, maturado, e onde a gente já tem a tranquilidade de gerir o mix. Eu uso muito um termo no meu trabalho que é prostituir o mix. A gente não pode prostituir o mix, a gente tem que ter cuidado. Eu não posso botar uma barbearia do seu lado. Na rua isso pode acontecer. O vizinho pode pegar a loja do lado. Então, a pessoa que está resolvendo entrar em shopping, ela já tem meio que um trabalho feito por nós, sem custo para ela. Então, uma vez que eu resolvo trazer uma barbearia para um shopping meu, seja grande ou pequeno, a gente tem um cuidado porque não adianta eu colocar você e colocar 3 lojas depois um outro barbeiro. Seja mais famoso, seja mais amador, mais conhecido, enfim. Porque eu acabo atrapalhando a performance de modo geral. Os contratos de shopping são de 4, 5 anos. A gente não quer um lojista para entrar e ficar 1 ano, 6 meses, ali estrangulado e sair. Então, a gente tem um cuidado, uma gestão do mix. Se você perguntar, basicamente o que eu faço é isso, é ter o cuidado do que trazer, escolher bem o ponto. Para um não canibalizar. Palavra difícil, rapaz. Isso. Canibalizar. Não, também não é. Canibalizar. Para um não canibalizar Para um não canibalizar o outro. Então, assim, E os shoppings maiores, eles acabam criando do mesmo jeito que você comprar um apartamento na beira da praia é mais caro do que você comprar 2 quadros para trás. Isso também tem no shopping. Então, se você me procurar, Jonathan, eu quero entrar no teu melhor shopping, na Broadway do shopping, que a gente chama de Broadway, o principal corredor é a Broadway do shopping. Ali, além de ser muito mais caro, talvez o teu público não esteja ali. Porque a Broadway do shopping, o maior público de consumo é o feminino. A Broadway vai ser composta por lojas femininas, por joalheria, por calçados, por grifes bacanas. E uma barbearia no meio do caminho, a coisa acaba não andando. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, e a gente acaba fazendo isso naturalmente, de travar. Eu tenho certeza que você, Marcos, já foi no shopping e entrou no corredor e falou, cara, que corredor lindo. Espetáculo esse corredor. Mas não é para a minha barbearia. Então, assim, a gente acaba montando. A barbearia normalmente está próximo de um outro serviço, está próximo de uma entrada de uma faculdade, está próximo de um centro comercial, uma saída de metrô, está próximo de uma loja de xerox, de encadernação, de um outro salão de beleza. Então, assim, a gente acaba... Procurar facilitar a vida do cliente. Exatamente. Né? É meio que segmentar mesmo, sabe? Assim, a gente não coloca um segmento de moda do lado de uma farmácia. A farmácia normalmente está perto do mercado. Então, assim, porque justamente facilita o circuito do cliente no shopping. A gente tem esse cuidado. Então, toda cidade, todo bairro, tem o seu bom operador de barbearia local. Sim. É um desafio ou é impossível? Qual é a dificuldade de convencer esse operador local a entrar no shopping ou pegar alguma rede que já tem uma marca de shopping e levar para lá? Como é que é visto isso por vocês? Eu enxergo isso, eu resumo em 2 palavras. O desafio de encontrar e a preferência de quem levar. O desafio de você achar um barbeiro local é justamente aquilo. Aquele barbeiro que tem aquela loja, provavelmente ele foi barbeiro em alguma outra barbearia para alguém. Ele começou trabalhando em algum lugar para alguém e acabou criando também a carteira dele de cliente, enfim. Ou ele resolveu ter um sonho de ser barbeiro, fez um curso e tudo mais e montou a sua primeira barbearia com a ajuda do pai e da mãe. Enfim, tinha uma loja do avô que estava fechada, ele pegou, foi lá e montou. Trazer esse cara para dentro do shopping é muito difícil, porque essa pessoa normalmente monta uma barbearia básica. Uma boa cadeira,
o espelho, o ar-condicionado, e o que vai prevalecer ali é a resenha com o cliente, é o bom atendimento, é a fidelidade dele, tá sempre naquele ponto do lado da minha casa, eu vou andando para a minha barbearia. Esse cara, eu digo que ele é quase impossível de vir para shopping. Então, a gente prefere, na verdade, olhar para empreendedores, para varejistas que optam em criar o segmento barbearia para shopping. Onde eu quero chegar? Eu prefiro trazer uma marca mais conceituada, mais consagrada no mercado, sempre olhando, já está em shopping, então já sabe o caminho que percorre. Você sabe que para montar uma loja não é só ter o dinheiro, é o projeto, a execução da obra, e a prova, e a RT, e o bombeiro. Quanto trabalho foi feito antes da inauguração? É muito, assim, é muito. Eu fico dizendo que quando o contrato da pessoa é de 60 meses, quando ela inaugura, ela já percorreu 20 meses. E ela ficou 2 meses fazendo obra. Então, assim, não é qualquer um. Se eu for num barbeiro de rua perguntar o que é um RT, talvez ele não saiba. O que é normal, muita gente não sabe. Mas você, que já é um cara experiente no mercado, vai saber o que é. Então, se eu tiver aqui hoje montar uma lista de prospecção para montar um shopping do zero, e na rua do shopping tem uma barbearia mega famosa, pode até ser que eu vá lá oferecer a ele. Mas eu prefiro trazer um cara que já está comigo em outro shopping. Então, a gente sim prioriza pela rede. Eu prefiro, foi o que eu falei, tem o desafio e tem a preferência. Eu tenho esse desafio de trazer, pode ser que eu encontre. Se eu for um shopping menor, eu faço quase o custo da rua para ele poder entrar. É muito difícil, mas às vezes a gente tenta. Mas eu tenho a preferência por trazer uma pessoa que já tem a expertise. E as pessoas têm uma ideia de que para ser dono de barbearia, você precisa ser um barbeiro. Ou ter operado, trabalhado nisso de alguma forma. Uhum. E pelo que você está me passando, o shopping busca uma rede, uma franquia. Sim, sim. O que possibilitaria ou que facilitaria para que esse dono, esse operador dessa loja não tivesse nenhuma experiência com corte de cabelo em si, mas sim com a administração de empresa, sim com a gestão do negócio. Ela hoje é vista, então, como uma loja qualquer, sim, só que vende corte de cabelo, corte de barba, ao invés de vender um perfume. Exatamente isso. Assim, o segmento barbearia hoje, se você me perguntar, ele é mais importante do que uma perfumaria? Não. Ele é tão importante quanto uma perfumaria. Por tudo que a gente vem falando aqui no nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você não fica com a barba para fazer 2, 3, 4 semanas. Você está sempre limpando ali, fazendo a tua barba. Não porque você é o dono é o responsável pela Dom Hélio, o dono da Dom Hélio, mas porque é a tua imagem. Uhum. A gente prioriza hoje a imagem bacana. Então, isso faz muita diferença e a gente sabe que o cliente está exigindo isso também. E, naturalmente, a gente vai optar. Eu prefiro trazer... Foi o que a gente usou como exemplo. Se eu trouxer um barbeiro da rua, talvez ele não saiba o que é RT. Quando eu te oferecer uma loja, tu já vai me trazer o RT pronto, sem eu nem te falar que tem que ter. Porque você já tem essa estrada percorrida. Isso é natural. Eu prefiro trazer uma rede de hamburgueria que já está dentro do shopping do que tentar fazer um cara que tem uma hamburgueria muito bacana na rua trazer para dentro do shopping. Porque ele vai ter uma estrada a percorrer que eu não sei se ele tem lastro financeiro para isso. E quando você pensa, você, Marcos, faz uma visita no shopping e olha para uma loja, tu já sai dali com custo. Independente de eu te falar o valor de aluguel, de luva, aqui o cara para montar essa loja que eu acabei de entrar, pelo tamanho é tanto. Então, assim, isso para mim me traz muita tranquilidade. Eu sei que você está negociando algo que você sabe onde está pisando. E isso não me traz problema. A gente também não pode generalizar os shoppings. Né? Existem tipos e tamanhos e categorias de shoppings diferentes. Sim. Como você falou, o menor, o maior, o grande, tamanho, fluxo, não só de tamanho de quantidade de pessoas, de fluxo, gente, mas de nível, a classe A, a classe mais alta. Esse segmento de barbearia tem espaço para os outros, para todos esses negócios? Ou você acredita que, dependendo do que for, o shopping não quer esse negócio? Ainda tem um preconceito quanto o que seria essa barbearia? Olha, a gente é curioso, né? Olhando aqui para o mercado carioca, o nosso shopping mais nichado, mais qualificado, é o nosso menor em quantidade de loja. Faz sentido, né? Como é que você monta um shopping enorme com as marcas premium do mercado? Então, a gente acaba nichando. E dentro desse shopping tem uma barbearia. E aí trazendo um pouco para a questão do cuidado que a gente tem com o lojista. A Dom Hélio quer entrar lá e a gente tem essa dificuldade de conseguir trazer por ser mais nichado. A gente tem um cuidado da marca que eu vou trazer para o shopping por conta de... Justamente, eu não posso trazer uma barbearia com ticket médio, com cortes de R$200, se o salão de beleza ali corta o masculino por 60, 70.
Então, a gente tem sim um cuidado, a gente olha para o mix, sim, justamente para poder não queimar aquele lojista que está entrando. Shoppings menores, faturamento menor, a gente acaba tendo uma loja menor para o lojista. É difícil eu trazer você para uma loja enorme, num shopping menor, salvo o shopping que tem uma necessidade de locação, e aí você acaba surfando uma onda que a economia está te proporcionando. Olha, esse shopping tem uma loja de 80, 100 metros quadrados, o custo seria esse, por conta do momento, eles estão me oferecendo, porque você é importante para o mix, com custo menor, com custo de baixo. Então, assim, eu acho que a barbearia, ela consegue surfar uma oportunidade hoje que o próprio varejo não surfa. Você consegue montar hoje uma barbearia bacana, com 80 metros quadrados, e eu não consigo botar uma loja de bijuteria em 80 metros quadrados, porque fica muito grande. Então, assim, é natural, a gente tem esse cuidado com quem a gente traz, olhando o preço, marca, tamanho e custo. Porque se eu colocar você com um preço muito popular num shopping muito alto, você não vai vender. Aquele cliente não te abraça. E vice-versa. Eu não posso botar você com preço muito alto, preço muito alto no shopping baixo, que o cliente também não vai te olhar. Então a gente tem esse cuidado também. Não só do segmento, mas o tipo de operação desse segmento. Eu tenho a minha opinião, eu quero ver se você vai responder o que eu imagino. O que muda para um cliente final, o cara que vai cortar o cabelo? Ele entrar numa barbearia e pagar 30, 40, 50 reais, ou ele pagar 100, 150, até 200 reais no exemplo que você deu? O que o cliente olha para a barbearia e o que ele acha que faz ou não faz sentido isso? Cara, o mercado hoje, a gente está batendo numa tecla muito grande chamada experiência. A gente acaba comprando muito mais o valor. A gente paga pelo que é oferecido e às vezes nem olha para o que realmente você está recebendo. Eu tenho certeza que eu vou falar por mim, e quando eu paro para pensar no meu ciclo de convívio, as pessoas vão optar pelo 150 reais, 120, 180, mas eu sei o que eu estou recebendo. É o tal do barato sai caro. Então, assim, não adianta a gente só olhar hoje para preço. Se você montar hoje uma barbearia com ar-condicionado gelado, a loja está limpa. Está gelado aqui agora. Muito geladinho, tá uma maravilha. O ar-condicionado está gelado, a loja está limpa. E eu tenho certeza que ele perde para uma barbearia. Porque isso é trivial. Ele vai perder, ele perde para Dom Hélio, que tem o ar-condicionado, tem a loja limpa, mas tem um sofá bacanérrimo, de couro marrom bonito. Os funcionários estão todos uniformizados, padronizados, todo mundo com uma roupa bacana, com uma frase legal, bem dita. O cara tem a chance, a oportunidade de te encontrar. Porque hoje em dia, eu corto o cabelo com a Dom Hélio porque eu sigo a Dom Hélio. Eu gosto do que o Marcos fala, ele é legal, o cabelo dele é bonito. Tem uma amizade com a empresa, Exatamente. Você cria uma identidade com a empresa e isso para mim faz toda a diferença hoje. Eu estava conversando antes do podcast começar, a personificação do negócio. Eu vou cortar meu cabelo lá na barbearia do Marcos. Qual o nome? É Dom Hélio, mas é a barbearia do Marcos. Eu acho que isso já deve ter acontecido com você algumas vezes. Então, assim, isso faz muita diferença. A experiência que a marca proporciona, ela acaba saindo na frente em relação ao custo. Eu te fiz essa pergunta imaginando que você fosse responder isso. A infraestrutura do negócio faz mais diferença para o cliente pagar mais caro, mais barato, sim, do que a técnica de corte que o barbeiro usa. Sim. Hoje eu lido, óbvio, né, muito com barbeiro, de consultoria, treinamento, e às vezes fica muito apegado ali à cabeça do cliente. O barbeiro gosta de olhar a cabeça do cliente. Cortar, tesoura, degradê, pente corrido. Cara, a barbearia é muito maior do que isso. Sim. Uma das coisas que eu brinco, mas é verdade, quer aumentar o preço do seu corte? Coloca um café expresso. Sim. Eu não estou falando para você mexer na tua tesoura, mexer na tua cadeira. Tira aquele cafezinho quadro que você bota uma xícara de louça, um café Nespresso, uma maquininha Três Corações. Isso vai aumentar o teu negócio. Então, muitas vezes, o cara que tem essa barbearia de rua, ele não tem essa visão porque ele está olhando cabeça de cliente, sim, e não está olhando o negócio por inteiro. E o que o shopping quer é justamente olhar o negócio. Sim. Ele está buscando pessoas que vejam o business que tem ali por trás, que não é, sim, só a cabeça do cliente, não é só cortar, sim, o cabelo do cliente. Sim. E assim, um exemplo bem simples aqui. Eu vou fazer uma propaganda do barbeiro, Fragoso, né? Eu adoro o Fragoso. Eu estava no Nova América um dia desses, no shopping, e de lá eu ia para o aniversário, e aí minha esposa me ligou e falou assim, olha, preciso comprar um presente. Compra aí o presente na loja tal e tudo mais. E eu comprei o presente, eu queria cortar o cabelo e fazer a barba. Eu falei, cara, e agora? Não vai dar tempo de eu ir onde eu corto. E aí, fui na Dom Hélio cortar. E aí não falei, não foi dos cortes iniciais,
Não tinha falado que eu era o Jonathan, amigo do Marcos. E aí fui cortar meu cabelo, e eu cortando o cabelo, falei, pô, vou pra uma festa, tudo mais, parará, pô, não podia ir com a barba pra fazer. Aí ele, então tu vai lavar a cabeça. Então você tem que lavar a cabeça pra tirar o cabelo. Vai chegar lá cheio de cabelo. É um detalhe. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado no problema. Pô, vou cortar o cabelo, vou cheio de cabelo cortado, né, pra festa. Como é que eu vou? E ele, na hora, eu não pensei. Ele solucionou o problema. Então, assim, eu acho que foi o que você falou. É o além. Ele pensou na minha ida na festa. É o cuidar do cliente, não é cuidar da cabeça. Exatamente. Vamos ali. Então, assim, isso é muito legal. O chegar e você criar a identidade com o barbeiro, de eu chegar, já tá lá o café, sem adoçante, que ele já sabe que eu tomo café puro. Cara, assim, isso é detalhe. Eu chegar lá e perguntar, e como é que foi o balé da tua filha semana passada? Foi legal? Como é que foi a festa? Você foi com a tua esposa, aniversário? Gostou? É a tal da identidade, é ter o zap do barbeiro e mandar um WhatsApp para ele. E tá vago? Posso ir? Cara, você tá tocando num assunto agora que é maravilhoso, porque isso é um chabu aqui, uma briga entre alguns donos de barbearia que não entendem essa relação cliente-barbeiro. E o cara fala assim, não, eu não quero que alguns casos acontece isso, que o barbeiro tem o WhatsApp do cliente final. Mas você não quer por quê? Não, porque ele pode... Cara, se você está com medo de você perder o seu cliente, porque o barbeiro... Você está com o problema da barbearia, não é essa relação. O que eu mais quero é que todos os clientes da barbearia sejam amigos do meu barbeiro. É sinal que todo o trabalho está sendo bem feito. Se eu estou com receio de perder o meu cliente porque vai cortar na sua casa, porque vai... Cara, você tem que melhorar o teu negócio. Não é prejudicar a relação entre os dois, é melhorar o teu negócio. Isso tudo que a gente está falando gira em torno da palavra que a gente está dizendo o tempo inteiro, experiência. As pessoas vão achar que a gente combinou, que tem um script, e a gente não combinou. Quantas coisas a gente está falando aqui, tendo o mesmo pensamento, sem ter alinhado nada disso. Jonathan, falando agora do mercado de shopping, já passamos por várias bolhas, né? Talvez... buscar os últimos aqui, os Yogos, Yogoberry, aí teve as paletas mexicanas, acho que talvez a mais recente, se é que essa bolha ainda não estourou, opinião minha, os donuts. A barbearia, você acha que é uma moda ou é um mercado que ficou... como é que você vê a barbearia nesse crescimento rápido, em curto prazo de tempo? O que você vê sobre esse lado de moda ou de negócio? Olha, eu acho que a demanda por novas operações no shopping, baseado nessa construção de pilar que a gente está fazendo, lazer, entretenimento, serviço e varejo, acabou trazendo a barbearia para dentro de shopping e fazendo tornando algo tão importante quanto qualquer outro tipo de segmento. Eu não acho que vai ser um yogo, não vai ser uma paleta mexicana, até porque tudo isso derrete. Então não vai ser nada disso. A gente fica brincando que tudo que derrete acaba sendo muito... O Donuts foi uma febre também, ainda vem resistindo. Eu não acredito que isso vai acontecer com barbearia. Acho sim que a barbearia é um segmento onde podem surgir mais aventureiros. Pode surgir aquele barbeiro do bairro que tem uma barbearia legal e tem um cliente com poder aquisitivo muito bacana, com capital forte, e fala, vamos entrar no shopping que eu te ajudo. Mas esse cara não entende do negócio. Isso é o que mais tem. Então, assim, eu acho que o teu segmento é um segmento muito nichado. Naturalmente, pode ser que aconteça de surgir novas marcas, até porque o trabalho que você faz de fomentar novos barbeiros, de desenvolver as pessoas, de ajudar o cara a operar o seu negócio, naturalmente, você está dando informação. Se o cara tiver o mínimo de vontade, ele vai pegar, porque é muito rico. Pode ser que surja uma ou outra. Mas se a gente olhar para o mercado de salão de beleza, mercado carioca, a gente tem duas marcas. Vou botar uma terceira, que está em terceiro mesmo, mas eu tenho duas marcas fortes andando dentro de shopping. São os 2 Ws que a gente brinca. Então, assim, quando eu olho para o segmento de barbearia, eu não enxergo. A gente teve uma franquia que nasceu, mas eu acho que ele nasceu com o intuito de só buscar franqueada e acabou não andando. A gente tem uma outra marca de barbearia que se mantém, mas eu acho que esquece um pouco da experiência. E eu tenho vocês hoje como referência, e falo isso com total tranquilidade, por conta de todo o suporte que você presta para o franqueado. Eu acho que isso é diferente. Se você, porventura, conhecer uma pessoa que tem um poder de investimento, que quer abrir um negócio e tem condições, tem know-how para tocar aquele negócio no dia a dia, mesmo que ele não saiba operar a barbearia, você vai ter esse know-how para poder passar.
Então, o mercado de franquia, quando surge, a gente se encontrou ano passado, né, na BF, o que mais você vê, o cara tá escrito na cara dele, ele tem um pote de dinheiro, ele precisa montar alguma coisa, ele acaba, infelizmente, caindo, às vezes, na mão de marcas, não do teu segmento, de forma geral, não prestam esse know-how. Eu brinco que quando você conversa com alguém que tem uma vontade de abrir um negócio, aí esse cara fala assim, não, eu tô pensando em abrir alguma coisa de alimentação, um restaurante. Cara, ele não tem ideia Exatamente. do desafio que é Exatamente. isso. E aí, não preciso de franquia não, porque minha tia cozinha muito bem. Cara, não faça isso, não faça isso. Eu vou te dar um exemplo bem bobo, assim, técnico, mas simples, engraçado, de um cliente que me procurou querendo montar um restaurante. Eu falei, cara, o que é um dumper? Aí ele me olhou assim. Eu falei, o que é um dumper? O dumper é uma peça de exaustão. Corta-fogo lá da exaustão. Da exaustão. É fundamental se o dumper dele não funcionar. Aí eu falei, cara, então como é que você vai montar um restaurante se você não sabe o que é um dumper? Então, assim, é simples isso. Ele tem o dinheiro. Ele tem o ativo principal para o negócio acontecer, ok, de início, que é o dinheiro, mas e o conhecimento? Então, eu acho que isso é fundamental. Então, assim, do mesmo jeito que existem franquias de alimentação aí para tudo quanto é canto, serviço agora está surgindo muito laser, muito botox, muita coisa do tipo, mas o teu segmento é um segmento e ainda tem muito espaço para isso, é isso que eu gosto de dizer. Ainda tem muito espaço para isso. Ainda tem shopping hoje com demanda que estão andando com uma barbearia mais ou menos e que falta alguém que tenha o know-how para poder o negócio acontecer. Acho que esse mercado da barbearia, ele é muito pulverizado e muito, como eu falei, operado por um cara que é trabalhador, batalhador, um barbeiro que correu atrás, ele montou sua cadeirinha, botou 2, 3, talvez tenha 3, 4 lojas, mas ele se dedicou, sei lá, 5, 6 anos aprendendo a ser barbeiro e, de repente, ele virou dono. Sim. E para virar dono, não quer dizer que ele tenha barbeiro. E ele, às vezes, peca por algumas questões dessas administrativas, de gestão, de que ele não consegue melhorar o teu negócio. Ou muitas vezes ele, cara, eu ganhava mais dinheiro cortando o cabelo do que sendo dono. Só que ele já é o dono, então desistir também é difícil. Então ele fica preso na teoria da bicicleta, né? Se ele não pedalar, a bicicleta cai. Ele fica ali pedalando ali, correndo atrás, em vez de buscar um pouco mais de conhecimento, de gestão, para fazer o negócio funcionar. O negócio de barbearia, ele está muito nesse lado operacional. O barbeiro fica muito numa visão operacional e talvez tenha dificuldade de se afastar. Sabe quando você pega o celular e dá um zoom para fora, assim? Você se afastar para poder ver esse negócio. Sim. E aí, você pode entrar em shoppings, em ruas, mas ver o negócio como mais rentável, mais lucratividade. Sim. Que encarar um shopping não é tão simples. Sim. O cara que acha que vai abrir... eu tenho dinheiro, o fulano é barbeiro, eu vou chamar ele, vou abrir a loja aqui e a partir de amanhã o cliente está funcionando. A operação não é assim que funciona. Né? Não. Eu digo que quando vou inaugurar uma loja nova, eu chego para esse sócio, para esse franqueado, para esse cara, meu amigo, espera para a gente passar uma semana, 10 dias, sem atender nenhum cliente. É isso aí. Não, mano, cara, não vai ser sem nenhum, mas é melhor você estar preparado para isso do que você achar que vai abrir as portas. E você vê essa relação do cara sonhar, porque ele vai entrar no shopping, ele sonha que vai dar certo. Tem essa... Muito. A gente tem que ter um cuidado muito grande, quando eu particularmente trabalho muito dessa forma, de filtrar e controlar a empolgação e a emoção do cliente. Normalmente, o que acontece no mercado de shopping, claro, salvo alguns lojistas que não fazem isso, o cliente chega, ainda mais quando é uma franquia, ele chega, me entrega um pote de ouro, fala assim, tá aqui, me ajuda a montar? Então, assim, a gente acaba tendo que pegar esse cliente no colo e tentar trabalhar por ele. Eu sempre brinco que tem um cliente que quer montar um restaurante e não sabe o que é o dumper. Isso é algo que acontece muito e no Rio de Janeiro, eu acho que isso é até um pouco mais inflamado, porque existem muitas pessoas que trabalham 20, 25, 30 anos num negócio, numa empresa, se aposenta, ou sai da empresa. Pega o FGTS ali e vai abrir o negócio. Vou montar um negócio. Eu falo, cara, mas assim, já tive vários assim, tá? Cara, monta na rua primeiro. Você quer montar isso? Faz um teste na rua. Você procura uma franquia melhor? Eu fico num cuidado para tentar falar. Então, assim, isso acontece o tempo inteiro. Eu digo que mensalmente eu tenho um caso desse, de um cliente que me busca
A empolgação está falando mais alto do que a razão, a emoção mais alta que a razão, e a gente tem que filtrar. Isso acontece o tempo inteiro. Então, eu me sinto muito responsável pela entrada do cliente no shopping. Então, eu acho que essa responsabilidade também tem que partir da marca. A marca tem que ter um crivo de falar assim, olha, a Dom Hélio não cabe aqui. Ah, mas eu quero muito, mas aqui não tem como. Eu acho que você, como marca, você tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado com o cliente, com o teu franqueado, com o teu operador, para que justamente ele não coloque o dinheiro pela emoção. Porque é o que mais tem, emoção. O cara simplesmente achou ali porque ele... Não, eu tô com feeling de que vai dar certo. Pô, cara, minha esposa passou aqui. Que minha esposa corta o cabelo aqui. Se ela corta o cabelo aqui, tá sempre cheio o salão, a barbearia vai dar certo. Não, calma. Esse salão tá aí há 30 anos. É diferente, entendeu? E você falou que sugeriria que esse cara começasse de rua para depois ir pro shopping, como se fosse uma escada, uma evolução. Uma evolução, sim. Você diz isso por causa de custos ou algum outro motivo que você... Se a gente estivesse falando sobre ter uma barbearia em shopping em 2014, eu ia te falar, começa na rua. Você, Marcos, com toda expertise. Começa na rua, já que você não tem nenhuma. Hoje, o fato de eu indicar um cliente, às vezes, para começar na rua, não é o fato da barbearia. Às vezes é um segmento, é uma marca dele. Minha esposa quer montar, ela conseguiu um fornecedor de roupa feminina bacana, a gente quer montar uma marca com o nome dela. Fulana de tal, acessórios e vestuários. Quero entrar no shopping. Eu falo, cara, calma, vai pra rua. Para você ter um boleto menor, você vai ter uma venda pequena, mas você vai aprender. Você vai entender, você vai pagar imposto, você vai ter um problema de obra, você vai, caramba, assim, na rua é assim, imagina no shopping. Então, assim, eu acabo indicando sim, quando você vê que a pessoa não tem experiência nenhuma, e às vezes até o capital está reduzido, ela não vai ter esse capital para entrar no shopping. Então, assim, mas isso não é uma orientação, não é default, não é algo que eu falo para todo mundo. Ah, todo franqueado do Dom Hélio, ou de qualquer outra franquia, tem que abrir primeiro na rua, por ser a primeira franquia dele? Não. Se ele tiver uma franquia... Só para ele já estar na franquia, já está, de certa forma, um pouco mais resguardado. Exatamente, você percorreu um caminho. Mas é o que a gente espera. Não é, infelizmente, o que o mercado pratica. Existem algumas operações aí que ele está focado no franqueado pagar a taxa de franquia e abrir a loja. Uma loja já está vendendo franquia. Peraí, exatamente. Qual é o know-how que você tem para vender alguma coisa para alguém? Exatamente. E, assim, e aí eu vou trazer um pouco para a sua realidade, que eu acho bacana, que eu já vi você fazendo mais de 1, 2, 3 vezes. Às vezes você está junto com o franqueado. Então, assim, isso tem um peso. Cara, o pai do negócio está aqui comigo. Então, assim, isso... E para mim, como shopping, isso é muito importante. Porque eu não estou montando uma franquia que o franqueado vai estar aqui, mas a esposa não entende nada e a franqueadora está viajando. Não, a franqueadora está aqui, respirando o negócio. O ponto foi aprovado pela franqueadora. Isso, para mim, tem muito peso. É fundamental para o negócio dar certo. Somando as forças ali para ir para frente. Né? Exatamente. Jonathan, você que é um cara do mercado, varejo, bastante tempo, viaja, roda, passeia em muitos shoppings. Tem algum tipo de negócio ou algum exemplo que você lembra, de barbearia ou não, de varejo, que você tenha visto em outro que não seja onde você trabalha, que você fala assim, cara, isso daqui é maravilhoso, isso daqui daria certo, mas que não conseguiu aplicar, que você não... ou alguma coisa que você percebeu, cara, se mudasse esse fatinho aqui, talvez desse mais resultado, algum exemplo que você tenha visto fora da tua casa e que você gostaria de ter trazido para você? Cara, assim, são 13 anos fazendo isso, eu trabalho no maior shopping da companhia hoje, no Rio de Janeiro, o mix é 100% completo. Se você me perguntar o que eu sinto falta, seria ter uma operação mais... A palavra completa é cruel com o que você já tem, porque é muito bom. Mas eu quero entrar numa loja, tipo uma collab, onde tenha o barbeiro, tenha o vestuário masculino, tenha tudo junto, dentro do mesmo espaço. Eu acho que isso seria bacana, porque você conseguiria reter aquele cliente mais tempo ali. Não sei como é que ficaria essa montagem, mas eu acho que isso é bacana. E uma coisa que está sendo muito usado lá fora, vem vindo devagarzinho para cá, são os brechós. Então, assim, eu tenho uma amiga até que é dona de um brechó e o negócio dela vai de vento em polpa. E o que ela mais vê é cliente comprou o vestido, usou uma vez, pagou R$200 naquele vestido e ela recomprou o vestido por 50 para vender por 100. Então, assim, é uma economia que ainda é muito pouco usada aqui. Tenho certeza que grandes marcas de vestuário lançam uma coleção e ninguém comprou aquele short por R$50. Mas o custo dela foi 12. Cara, bota por 15. Monta um brechó da marca a qualquer custo, com peças da coleção do ano passado. Isso nos Estados Unidos, me fugiu o nome, existem grandes marcas hoje que fazem isso.
Que o brechó é os fortíssimo. outlets ali, né? Tem os outlets. Mas o outlet é novo e o brechó teve algum uso. Exatamente. Assim, eu tenho certeza que você tem aqui alguma... a gente tem um exemplo de roupas infantis, o Cresci e Perdi. O Cresci e Perdi. E outras similares ali. Tem o brechó da Débora Seco, a peça rara também, que vem crescendo, mas é algo muito forte. Eu acho que isso está faltando no mercado de shopping center. Porque seria uma forma das marcas oxigenarem o próprio produto. Eu tenho certeza, porque assim, hoje em dia as grandes marcas, elas usam muito a rede social, o e-commerce, para poder escoar o que saiu de linha, né? O que não está mais na coleção. Eu acho que esse segmento do brechó seria algo bacana para dentro do shopping. Jonathan, para a gente fechar aqui, olhando aí para esses olhares de milhares de barbearias que existem no Brasil e o olhar do shopping, o que um shopping busca para uma barbearia? O que esse cara que está analisando aí, como é que ele pode lapidar o projeto dele para ser uma barbearia com mais chance de sucesso dentro do shopping? O que ela tem que ter ou o que ela não pode ter para você sugerir para esse cara aí? Primeira coisa, flexibilidade física. Eu sou uma operação que eu só rodo em 60 metros. Pô, tem um ponto que é a tua cara com 40 você não vai rodar. Então, assim, estou falando de forma bem técnica, tá? A primeira coisa é ter essa adequação geográfica, física do negócio. Eu consigo operar numa loja de 100 metros, mas consigo operar numa de 40. Isso é uma coisa que é fundamental. Segundo é você ter um bom projeto, um bom layout. Uma loja bacana, com 3D bacana, para que a gente possa... Para que isso seja um modelo... você acabou dando o nome de marcas. Quando você pensa, fechar o olho e pensar no McDonald's, você sabe como é que o McDonald's é. Mesmo não tendo ido há um mês, você sabe o layout do McDonald's. Então, ter um layout padrão para que a gente consiga apresentar isso dentro das administradoras. E, por último, não só ter a adequação física, não só ter um layout bacana, mas trabalhar em linha com o que o shopping está fazendo hoje, que é a experiência. Não ser só um corte de cabelo. Trazer, de fato, para o cliente a experiência bacana. Eu vou para um shopping tal, porque ali eu tenho a barbearia Dom Hélio, que a minha esposa consegue esperar. Pô, lá tem um café que eu adoro. Lá meu filho adora cortar o cabelo no carrinho do Relâmpago McQueen. Então, assim, são os detalhes. Eu quero comprar... Meu filho não gosta de cortar o cabelo, mas na Dom Hélio eu corto, eu dou um Hot Wheels para ele. Então, assim, isso tudo faz a diferença na hora do shopping avaliar a entrada da Dom Hélio. Isso, na verdade, são ferramentas para que eu defenda dentro do meu comitê, junto com a diretoria, enfim, com a gestão do shopping. É isso. Não olhar o cliente, como a gente falou aqui antes, apenas como aquela cabeça que vai ser cortada. Transformar isso em outras vendas, ticket médio, faturamento maior. É isso aí. Entregar mais conforto para ele. É isso, exatamente. Amigo, obrigado demais por ter vindo aqui. Tamo junto. Conta comigo. Precisar, eu tô aqui à disposição. Um abraço, até a próxima. Ficar com Deus, até a próxima.